Olá! O governo encaminhou medida provisória ao Congresso Nacional para garantir energia elétrica barata e de longo prazo para 7 indústrias localizadas no Nordeste. Mas empresas que também utilizam energia de maneira intensiva, localizadas em São Paulo e Minas Gerais, querem tratamento igual, pois afirmam que a diferença de preços pode significar a paralisação das atividades e a demissão em massa de trabalhadores. É sobre isso que eu converso hoje no Brasil em Debate com os deputados Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, vice-presidente da Comissão de Minas e Energia, e Fábio Garcia, do PSB do Mato Grosso. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Obrigada, deputados, pela presença aqui no estúdio. Gostaria de saber a opinião dos senhores, primeiro, sobre essa demanda já anunciada e que parece que não vai ficar em Minas e São Paulo, não é mesmo, deputado Joaquim Passarinho? Com certeza. Eu acho que é mais uma ação do governo atrapalhada no setor de energia. Já alguns anos atrás houve aquela redução de 20%, tão decantada que agora nós pagamos a conta. Essa é mais uma ação, na minha opinião, atrapalhada. O governo parece que não estuda direito o setor para poder propor esse tipo de coisa ao Congresso. O que acontece quando você começa a dar isenção ou diferenciamento de preço para um setor, os outros também vão querer. E por que só em alguns estados? Por que só em algumas regiões? E nós no Pará, no norte, principalmente no nosso estado do Pará, que somos altamente exportador de energia, pagamos uma das contas mais caras de custo de energia do Brasil. Como nós vamos ficar com as nossas indústrias? E o sul do país e outros estados? Eu acho que não temos por que tratar isso de maneira diferenciada. Já estamos sendo tratados, inclusive no norte do país, que é produtor. Quando a distribuição de energia na nossa região amazônica ela é mais cara e nós pagamos essa conta. Isso não é diluído, diferentemente quando você liga uma termoelétrica no sudeste, que isso é rateado pelas bandeiras, pelo sistema de bandeira para todo o Brasil. Então nós já estamos injustiçados, não queremos ser mais uma vez. Obrigada, deputado Joaquim Passarinho. Deputado Fábio Garcia, o senhor concorda com essa visão de que essa isenção ou essa prorrogação de contratos com um preço abaixo do preço praticado em mercado também vai ser objeto de cobiça do resto do país? Óbvio. Tem dois problemas fundamentais nessa questão do governo. Primeiro é fazer um tratamento não igualitário entre todos os consumidores do Brasil. Os consumidores que eu falo em geral, os eletrointensivos, e os consumidores residenciais, o trabalhador, porque alguém paga a conta, não tem almoço grátis no setor de energia elétrica. Se alguém está podendo comprar energia mais barata, alguém está tendo que pagar essa conta e está comprando energia mais cara para que alguém possa comprar energia mais barata. Quem é que está pagando a conta? São os outros consumidores que não estão pagando energia mais barata. No caso, todos os consumidores do Brasil, fora esses poucos que estão sendo beneficiados. Então, a gente tem um problema fundamental com esse tratamento não igualitário. E nós temos um problema fundamental com o governo, que o governo faz medidas diferentes em momentos diferentes. O governo, por exemplo, lá em 2012 e 2013, quando decidiu antecipar o fim de algumas concessões de geração de energia elétrica, e isso trouxe um custo a mais para o setor, o governo colocou esse custo dentro de uma conta que chama Conta de Desenvolvimento Energético e jogou essa cobrança para todos os consumidores brasileiros. Agora que existe um possível benefício, porque esses contratos terminariam e essa energia ficaria disponível para o setor de energia elétrica, para todo o mercado nacional, a um custo mais barato, quando tem o benefício, o governo concentra o benefício em algumas indústrias e em algumas regiões específicas, não distribuindo esse benefício a todos os consumidores de energia elétrica brasileiros. Para piorar, na MP 677, o governo cria um fundo. E esse fundo a ser administrado pela Chesf, uma única companhia, que é quem ficaria com todo este benefício financeiro. E aí a Chesf faria o que com esse dinheiro? Investiria pelo menos 50% desse dinheiro na região Nordeste. Este dinheiro, essa energia mais barata, não pertence à Chesf, não pertence simplesmente ao Nordeste, pertence a todos os brasileiros e deve servir para reduzir o preço da energia elétrica absurda que a gente tem hoje no Brasil. Só para quem está acompanhando a gente ter uma noção, né, deputados, o custo do megawatt-hora de produção em Sobradinho
está em torno de R$30 e será cobrado, de acordo com o texto da medida provisória, no valor de R$100, e essa diferença é que vai para esse fundo. E o valor de mercado atualmente gira em torno de R$400, é Exatamente. Isso? E é esse valor de R$400 que as outras empresas pagam e que reclamam que essa diferença entre o que está sendo ofertado para essas empresas no Nordeste é que dificultam, então, a manutenção da produção. Exatamente. É isso, deputado. Você tem essa diferença de R$70 entre 30 e 100 é o que vai para o fundo, é parte do benefício. A diferença entre 30 e 400 é o que o consumidor brasileiro vai pagar. E se a gente replicar esse problema para o Brasil inteiro, sabe quem que vai terminar pagando toda essa conta? Se a gente abrir isso para todas as indústrias no Brasil, quem vai terminar pagando essa conta vai ser o trabalhador brasileiro, que a ele não vai chegar essa conta no reajuste tarifário, porque ele vai continuar pagando o preço de energia de R$400. Obrigada, deputado Fábio Garcia. Agora, deputado Joaquim Passarinho, a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, a FCHESF, teria condição, por exemplo, encerrando esses contratos com essas indústrias, ela teria oferta de energia para todas as empresas? Não, né? Não, você tem hoje, o nosso setor ele é interligado, né, nacional. Tudo que a energia que a CESP coloca na rede nacional, ela não tem diferença, não fica exclusiva ao Nordeste. Não teria porque a energia não vai diminuir. Mas é que essas empresas elas são ligadas diretamente à CESP. São ligadas lá, então elas seriam pagas lá. Mas você não tem energia da CESP. Isso é bem deixar claro, nós temos uma rede interligada. Nós no Pará interligamos Tucuruí. A hora que nós interligamos, a energia não é do Pará, a energia é do Brasil. Da CESP é a mesma coisa. Então não tem por que a CESP poder oferecer para alguns setores, para algumas indústrias, algo mais barato. Não existe por quê, como o Fábio está colocando. No final, alguém paga a conta. Não existe, o governo está assumindo isso. O governo não está subsidiando essa energia. O governo está pegando esse valor e transferindo para um custo geral, para uma planilha de custo, que o trabalhador lá na ponta, onde não tem nada a ver com isso, vai pagar essa conta no final. Infelizmente, tudo que o governo faz, no final, ele não assume, ele joga no bolso do trabalhador. Agora, os contratos foram assinados na década de 70, esses contratos que permitem essa energia mais barata. No ano passado, em 2014, havia uma prorrogação, foi uma medida provisória encaminhada pelo governo, havia uma prorrogação prevista até 2042, e foi vetado pela presidente Dilma depois. Agora, a prorrogação é até 2037. Por que esse vai e volta, na opinião do senhor deputado Fábio Garcia? Acredito que o governo está um pouco perdido no setor de energia elétrica. Falta um pouco de planejamento. Há quanto tempo a gente sabia que esses contratos iriam vencer? Há muito tempo. Os contratos estavam assinados há muito tempo. Nós sabíamos que esses contratos iriam vencer e o setor, o governo, deveria ter planejado o vencimento desses contratos. Nós estamos hoje pagando um custo altíssimo de energia, fruto de equívocos do governo federal, sobretudo. Não uma questão da crise hídrica, não. Falta de planejamento, atrasos na entrada de usinas de geração, atrasos na entrada de usina de transmissão, cronogramas não factíveis de se colocar um grande projeto de infraestrutura no Brasil em funcionamento, que é um país de fato complicado para se trabalhar com infraestrutura, cheio de entraves, justiça, Ministério Público, e licenciamento ambiental atrasam-se e os cronogramas que a gente coloca, eles não são factíveis, não são práticos, não se realizam naquele cronograma. Então, fruto de uma falta de planejamento geral, a gente tem hoje um custo de energia no Brasil absurdamente caro. O trabalhador não aguenta pagar essa conta, as indústrias não aguentam pagar essa conta. Nós estamos numa época do Brasil que nós precisamos, pelo menos, preservar emprego. E aqui, nem eu, nem o deputado Passarinho estamos dizendo que a gente tem que penalizar as indústrias, né? A gente precisa preservar emprego no Brasil, mas o que a gente não pode, ao tentar preservar emprego, escolher as indústrias, nem também jogar essa conta para o consumidor. O governo federal tem essa responsabilidade e, se ele quiser fazer subsídio de tarifa de energia, ele faça com recurso do Tesouro Nacional, com o Orçamento Geral da União, e não jogue essa conta para o consumidor de energia elétrica brasileiro pagar mais uma vez a conta da falta de planejamento. Obrigada, deputado Fábio Garcia. Agora, deputado Joaquim Passarinho, o deputado Leonardo Monteiro, que é o relator da medida provisória, ele já anunciou que pretende estender os benefícios da medida provisória às indústrias de ferro-ligas e silício metálico de Minas Gerais, que já demitiram mais de 2.500 pessoas, né, nos últimos meses. Isso é um indicativo de que as outras empresas vão conseguir, os outros setores vão conseguir o mesmo benefício? Não sei se vão conseguir, mas acho que a fila vai andar. Porque eu acho que não há um setor hoje que não esteja precisando de um auxílio, né, de diminuição de custo nas suas empresas, nas suas indústrias, para manter emprego.
Não há nenhum. Você vai falar, vai na siderúrgica, você vai para cá, vai na construção, você vai em todos os setores. Né? No nosso estado, por exemplo, tem uma fábrica de papel que está quase fechando as portas porque o maior custo dele é energia. Então nós não podemos fazer isso. Nós não podemos estipular e definir pelo governo qual indústria vai sobreviver e qual vai morrer. Que estão paralisando a linha de produção. Linha de produção, porque o custo da de energia está chegando num ponto que, para você ter uma ideia, no Pará nós tivemos um aumento só ano passado de mais de 40%, né, de energia. Então esse custo, e colocado dentro da indústria, você não consegue repassar isso para o preço. Então você está inviabilizando algumas empresas. Então, se o governo quer fazer algum benefício, né, para manter emprego, eu acho que tem que ser para todos, e não escolhido a um setor ou outro, num estado ou outro. Senão aí por trás tem alguma coisa. Quando você não beneficia todos, nós não podemos todos pagarem a conta para só alguns serem beneficiados. O governo tem feito esses equívocos. Lembre, de 2 anos para cá, o governo tirou o IPI da linha branca, incentivando a população a comprar eletrodomésticos. E depois aumenta em 40% a energia. Em conjunto com um anúncio de redução de energia de 18% no início de 2013. Baixou quase 20% e manda comprar. Todo o Brasil comprou. Todo mundo trocou. Vai ter que tirar o freezer agora da tomada. Todo mundo tem que desligar, porque o que o governo incentivou a fazer, ele não está mantendo. Então as pessoas que compraram geladeira nova, micro-ondas, já está todo mundo ou vendendo, ou todo mundo nem deixa mais nem no stand-by. Já tira, porque até o stand-by já fica caro. Dá para fazer um comparativo também com a questão do IPI do automóvel e da gasolina, né, deputados? É mais ou menos assim, é uma falta de planejamento. O governo não planeja a longo prazo, ele planeja no ano. Ele quer resolver o problema atual. Deputados, a gente vai ter que fazer um rápido intervalo, vai voltar já já. O Brasil em Debate volta em instantes, não saia daí. Voltamos a apresentar o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje sobre o preço das tarifas de energia elétrica com os deputados Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, vice-presidente da Comissão de Minas e Energia, e Fábio Garcia, do PSB do Mato Grosso. Bom, deputados, nós estávamos falando então da questão das emendas dos setores que devem pedir a inclusão na medida provisória que prorrogou os contratos de 7 empresas no Nordeste com a Chesf. E eu queria saber, deputado Fábio Garcia, como é que o senhor analisa essa questão da inclusão? Nós já falamos que provavelmente todos os setores devem pedir, pelo menos pedir que parlamentares apresentem emendas em todos os estados. Agora, o momento de ajuste fiscal, que o governo luta para aprovar o ajuste fiscal no Congresso, agora no Senado. Como é que o senhor vê essa situação de estender um benefício, estender um preço mais barato da energia para outros setores? Ao abrir essa possibilidade para 7 indústrias no Nordeste, nós estamos abrindo a possibilidade para todas as indústrias no Brasil. O setor industrial no Brasil atravessa um período de extrema dificuldade. Nós temos uma crise econômica no Brasil, uma retração do mercado consumidor, inflação alta, custo elevado, preço alto de energia, preço alto de combustível, reoneração da folha de pagamento. Quer dizer, qual indústria no Brasil hoje pode dizer eu estou numa situação confortável e posso abrir mão de uma possível redução ou uma não majoração do meu preço de energia? Eu acredito que quase nenhuma. Então, ao abrir para 7 indústrias, nós estamos abrindo essa discussão para o Brasil inteiro. E a pergunta que fica aqui é quem é que vai pagar a conta? Porque o que a gente não pode aceitar é simplesmente que a gente vai levar essa conta para o consumidor de energia elétrica brasileiro, o trabalhador, o consumidor residencial, aquele consumidor que vai ter que tirar mais uma vez a mão do bolso, vai ter que abrir mão da sua opção de lazer, ou abrir mão, às vezes, da educação do filho para poder pagar a conta de energia. Aí, então, a dificuldade está aí. Porque a fórmula seria simples, era a mesma fórmula anunciada pelo governo em 2013, quando ele decidiu diminuir o preço da energia. Como é que ele fez? Ele pegou recursos do Tesouro Nacional, do Orçamento Geral da União e colocou no setor elétrico para reduzir tarifa de energia, subsidiar tarifa de energia no Brasil. Não tem nada errado se é uma política do governo. O governo colocou 20 bilhões entre 2013 e 2014 no setor de energia para anunciar aquele aumento de 18%. Agora, essas políticas elas têm que ser de longo prazo. Você não pode um dia incentivar o consumo, seja residencial, seja na indústria, no outro dia desincentivar o consumo aumentando a energia. A solução para isso é, de novo, o governo tem que fazer as contas e dizer quem é que vai pagar a conta. Ele tem que nos apresentar, porque da forma que está, parece que essa conta vai chegar ao trabalhador. Seja
como forma da conta, efetivamente, na caixa do Correio, seja como corte de vagas de trabalho, é isso? Essa conta vai chegar ao trabalhador. Certo, obrigada, deputado Fábio Garcia. Deputado Joaquim Passarinho, então, na opinião dos senhores, ou estende para todo mundo ou não aprova a medida provisória 677, deixa ela caducar? Você tem que levar algumas considerações, né? O preço da energia que é pago, ela leva não só a produção, como é a distribuição. Então, ela é estadual. No Pará, por exemplo, nós pagamos a maior energia do Brasil. Aí vai dizer, mas por que Tucuruí não produz barato? Produz. Só que a distribuição dentro do estado, por serem locais com pouca população e distâncias muito grandes, isso é um fator amazônico, nós acabamos pagando a energia mais cara. O Pará paga o dobro que São Paulo. Um cidadão no Pará paga o dobro que paga um cidadão em São Paulo para morar ou uma indústria para produzir. Certo? Apesar da usina estar ali do lado, né? Nós temos uma usina, nós não consumimos hoje nem 40% do que produzimos. E com a entrada em ação de Belo Monte, nós vamos consumir menos de 20% do que produzimos e pagamos a energia mais cara do país. Isso é que não tem uma política para isso. É isso que o governo devia parar para pensar. E na hora que você abarateia a energia para alguns setores no Nordeste e alguns estados, isso vai dar conta mais cara também dentro do seu estado. Então pode ser que o trabalhador daquele estado, que a pessoa de baixa renda naquele estado, esteja subsidiando essa energia um pouco mais barata para a indústria. Então o governo está fazendo, o governo está tirando dinheiro de um bolso e botando no outro. O governo não está mexendo com nada. Quer dizer, o governo, como disse, em vez de entrar com a CDE e aportar, já que ele quer salvar algum setor, não, ele está mandando que o trabalhador pague a conta. Isso está errado, porque o governo não joga claro, né? O governo tem que jogar claro. Então, desculpa, deputados, os dois, então, são favoráveis que o governo continuasse subsidiando o setor? É isso, deputado Fábio Garcia? Eu acredito que quando você decide fazer uma política econômica, num país do tamanho do Brasil, com a dimensão do Brasil, com a economia que o Brasil tem, a gente não pode fazer política econômica de 2 anos. Porque você incentiva o consumo, as pessoas foram lá, compraram geladeira, compraram ar-condicionado, compraram televisão, incentivou esse consumo e, de repente, muda tudo. As indústrias fizeram investimentos. O anúncio foi muito firme. Nós vamos ter energia mais barata e mais segura. Ora, qualquer empresário naquele momento faria o investimento, como foi feito. E 2 anos depois muda-se completamente a política de subsídio tarifário. E aí joga-se a conta ao consumidor. E agora se estende, faz-se agora política de subsídio tarifário seletiva para algumas indústrias e joga-se a conta de novo aonde? No trabalhador. Não pode mas ser. mesmo no momento de recessão econômica, seria o caso de continuar estimulando as pessoas ao manter o preço da energia barata, ao manter o subsídio para toda a sociedade, estimulando, então, o uso da energia, né, o consumo no mesmo nível, mesmo no momento de recessão, seria o caso, deputado Joaquim Passarinho? Eu acho que nós poderíamos fazer isso nas indústrias que são geradoras de emprego. Hoje, o nosso grande problema é a geração de emprego. Só para ter um exemplo, num setor de commodities, por exemplo, o minério de ferro saiu de $150, bateu 48. Não é? Então, as indústrias de mineração estão quase parando, quase todas. Então, há todos os setores que empregam, que nós podemos fazer, o governo poderia fazer uma política, né, de manutenção de emprego nesse momento, em que nós estamos na recessão, e não pontuar alguns setores ou algumas indústrias para tentar salvar pontualmente, que isso não vai resolver o problema. Né? Nós temos que ter um peso, nós não podemos desincentivar totalmente o consumo, que gera uma recessão. Né? Então nós podemos trabalhar isso. Como você faria isso? Trabalhando em cima das empresas que são as geradoras de emprego e renda nesse país. Não tem outra maneira. Se o governo não fizer isso, ele não vai chegar a lugar nenhum. A maneira mais fácil é incluindo na medida provisória ou lançando um plano em separado, paralela à negociação da aprovação da medida provisória no Congresso, deputado Fábio? Eu acredito que você pode incluir ou pode fazer separado. A questão é, nós vamos incentivar, nós vamos subsidiar um pouco a tarifa de energia para manter emprego no Brasil nas grandes indústrias, naquelas que são eletrointensivas, naquelas que empregam muitas pessoas. Eu acredito que é uma política que cabe no Brasil nesse momento. Nós precisamos preservar nossos empregos no Brasil. A grande questão é que, se é uma política do governo, o governo tem que tirar do seu orçamento o custo dessa política e pagar a conta. O que a gente não pode é transferir essa conta para os outros consumidores de energia elétrica no Brasil, que esses também não aguentam mais pagar uma conta de energia tão alta. Essa é a questão. Então,
Lógico que nós somos favoráveis a que as indústrias sobrevivam e acredito que a energia é um grande custo da indústria, mas a gente precisa, ao mesmo tempo, não transferir essa conta para os outros consumidores, e sim o governo fazer isso como política. Eu, inclusive, fiz emendas a esta medida provisória, emenda que, por exemplo, esse benefício gerado por essa possível aprovação dessa medida provisória de R$ 70 por cada megawatt-hora, ele não deve ir simplesmente para a Chesf. Essa energia não pertence mais simplesmente à Chesf, ela passa a pertencer ao Sistema Interligado Nacional, como o Passarinho disse aqui. Então, é a energia de todos os brasileiros mais barata. Então, o benefício por ela, pela recontratação dessa energia, cabe a quem? A todos os consumidores. Então, isso deveria ir para onde? Para a CDE, que é o mesmo lugar que o governo alocou as despesas quando teve despesas, aloca-se também os benefícios quando tem benefício. E também fiz emendas no sentido, Passarinho, do que? Hoje, o que a gente acontece no Brasil? A gente instituiu as bandeiras tarifárias, não é verdade? Estamos lá cobrando as bandeiras tarifárias dos consumidores, que é uma cobrança adicional, extraordinária, quando o setor não funciona bem. Em cima da bandeira, o governo passa a cobrar tributos, PIS, COFINS e os estados de ICMS. Quer dizer, a crise, que pode às vezes ter sido provocada pelo próprio governo, passa a ser rentável ao próprio governo. No momento que a gente precisa abaixar o preço de energia no Brasil. Então, fiz uma emenda para quê? Para a gente isentar de PIS, COFINS, ICMS as bandeiras tarifárias vermelha e amarela. Não tem nenhum governo que deve planejar, por exemplo, suas finanças no ano que vem, dizendo que a gente vai estar em bandeira vermelha, porque não há ninguém que possa adivinhar qual bandeira nós vamos estar. É um custo extraordinário, ele só entra quando algo de errado acontece. A gente não pode planejar finanças do governo no caos. Então, você isentar esses tributos não muda o planejamento financeiro do governo, apenas alivia um pouco o tamanho da conta de energia elétrica no Brasil nesse momento. Obrigada, deputado Fábio Garcia. Deputado Joaquim Passarinho, duas coisas. Como é que o senhor analisa, qual a expectativa do senhor de concordância, não apenas do ministro Eduardo Braga, mas do ministro Joaquim Levy, da Fazenda, ministro Eduardo Braga, de Minas e Energia, e Joaquim Levy, da Fazenda, em relação a essa proposta de manutenção do subsídio para as indústrias eletrointensivas e essa proposta que o deputado Fábio Garcia colocou de isenção dos tributos sobre a expectativa de bandeira amarela e vermelha para o ano que vem? Olha, eu conhecendo um pouco já do ministro Levy, eu acho que ele não vai acatar. É mais fácil o governo retirar o projeto, né? Retirar a medida provisória, porque não tem como fazer isso. Eu acho que essa casa não vai deixar passar do jeito que está. A casa vai fazer também, só o Fábio já tem 2, 3 emendas em cima, não vai ter uma bancada aqui que não vai apresentar emendas. Então isso ou vai socializar, né, para todos, ou acaba não saindo. Agora, o que o governo precisa prestar atenção é, nós falamos aqui, planejamento. Nós estamos planejando por soluço, né? Dá um soluço, resolve aquele problema. Só para ter um exemplo, lá no Nordeste, nós estamos querendo beneficiar o Nordeste, nós temos um parque eólico lá, fabuloso, que já está pronto, produzindo energia e não pode se transmitir, porque a rede de transmissão não está pronta. E o que está acontecendo? A empresa que fez o parque eólico, ela já está cobrando energia. Quer dizer, o povo brasileiro está pagando uma energia que está sendo produzida e não distribuída. Quer diminuir o preço? Põe mais energia no mercado. Nós não podemos, a cada crise, você legislar sobre o seu luxo. Esse setor da energia é um setor fundamental, é um setor estratégico. Ele tem que ser pensado a longo prazo. Às vezes pode doer no primeiro momento, mas tem que ser pensado a longo prazo, para que a gente possa ter um país em que as pessoas possam investir. Quem hoje vai fazer uma indústria, abrir alguma coisa para gerar emprego e renda, se não tem ideia do que vai acontecer com a energia amanhã? Então, está faltando para o governo dar esta garantia, dar esta estabilidade, fazer um programa de longo prazo para que a gente possa entender o que o governo pensa com o setor elétrico. Bom, deputado. Deputado Fábio Garcia, só para concluir, por favor. Até fazer justiça ao ministro Eduardo Braga, que acabou de entrar, mas que já está colocando um novo ritmo com relação à contratação de energia no Brasil, abrindo leilões específicos para fontes, por exemplo, solar, eólica, voltando a ter fontes hidrelétricas de menor capacidade, entrando no setor elétrico, diversificando um pouco a matriz, para que a gente possa, como o Passarinho falou, agregar mais energia. O governo começou então a fazer agora algumas medidas com o Eduardo Braga para que a gente possa agregar mais energia no Brasil. O empresário do setor de energia está pronto para investir, desde que tenha as coisas. Nós temos um setor que tem um marco regulatório estável, já bem definido, maduro. Só faltam as condições, o governo começou a fazê-las, né? Agora, a gente só precisa pensar nessa questão da energia toda, quem vai pagar a conta, porque a conta já está muito cara para o cidadão.
Essa é a grande questão. Bom, deputados, muito obrigada. A gente vai continuar discutindo esse assunto aqui. Espero recebê-los novamente como convidados do Brasil em Debate. Obrigado, a gente que agradece a presença. Muito obrigado. Prazer. Eu conversei com os deputados Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, vice-presidente da Comissão de Minas e Energia, e Fábio Garcia, do PSB do Mato Grosso. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que se você quiser conferir novamente esta ou as outras edições do Brasil em Debate, é só procurar na internet. O nosso endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate, tudo junto. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para brasilindebate@câmara.leg.br, ou então você pode ligar para o 0800 619 619. Sou Fabiana Mello, espero você em uma outra oportunidade. Até lá!